Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1. Nós estamos começando uma nova série hoje, graças a Deus. Nós vamos falar sobre eleição, essa série que fala sobre salvação. E você que não frequenta um grupo de crescimento, você deveria começar a frequentar, para você aprender cada vez mais. Procure saber se tem um grupo de crescimento perto da sua casa. Eu tenho certeza que essa série vai dar muitos comentários nos grupos, tenho certeza. Vamos então, Efésios capítulo 1, versículo de número 4, vamos todos juntos fazer essa leitura? Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor. Amém. Querido, nós temos compartilhado também as mensagens pelo YouTube. Depois você entra lá, se você perdeu alguma mensagem, você que talvez não consegue vir algum dia no domingo, para você pegar então aquilo que você aprendeu para comentar lá nos grupos de crescimento. Então, vamos orar? Vamos pedir a Deus que fale conosco. Pai, no nome de Jesus, nós entramos na Tua presença, nós pedimos que o Senhor fale conosco, a Tua palavra que é poderosa, viva, eficaz, cortante, a Sua palavra que esmiuça, apenha, ó Deus, a Tua palavra que é poderosa para transformar, para regenerar, para tocar lá no fundo do nosso coração, a Tua palavra que é, ó Deus, tudo aquilo que nós esperamos essa noite, é a Tua palavra, e nós queremos pedir que o Senhor direcione a nossa vida, direcione o nosso coração, prepare o solo, ó Deus, fértil do nosso coração, para receber a semente poderosa da palavra do Senhor, para que nós saiamos daqui frutificando, sejamos crentes frutíferos, crentes que produzem, crentes, ó Deus, que prosperem no reino de Deus. Pai, no nome de Jesus, sê conosco, sê com cada pessoa sentada nesses bancos, que sejamos tocados pelo Espírito Santo de Deus, e que sejamos cheios desse Espírito, Pai, no nome de Jesus, fale ao nosso coração, nós oramos assim, em Teu nome, amém e amém, amém. Querido, nós estamos começando essa nova série, e eu quero que você entenda muito bem cada mensagem que fará parte dessa série, porque, na verdade, essa série, ela vai fazer uma caminhada dentro daquilo que Deus começou a fazer na nossa vida, e dentro daquilo que você também vai fazer, porque muitas vezes nós simplificamos a salvação, a gente diz, Deus me escolheu, ponto, então a gente cruza os braços e Deus me escolheu, ok, e daí? Deus me escolheu, mas não é apenas isso. A salvação é complexa. A salvação exige que você pare agora, esqueça o Fantástico lá na sua casa, esqueça o programa do Silvio Santos, que você está pensando em chegar e assistir. A salvação é complexa, ela exige que você preste muita atenção em tudo que eu vou falar aqui, senão você vai boiar, vai perder o fio da meada e não vai entender nada do que eu vou falar. Ou senão você pode sair daqui mais frustrado do que você entrou, ou senão você pode sair daqui com raiva de mim. Eu não quero que você saia, eu quero que você saia entendendo o que a palavra de Deus diz. Então eu quero que você preste muita atenção naquilo que nós vamos dizer. Basicamente, a nossa série, ela vai falar sobre a salvação, e a salvação começa com a eleição, a escolha de Deus, mas nós vamos entender isso como uma escada. A salvação, ela começa na eleição, mas depois ela tem o chamado. Deus nos chama, depois que Ele nos escolheu.
Depois nós temos o novo nascimento, nós ganhamos uma nova vida para caminhar com Deus. Depois a gente sobe mais um pouco e a gente se converte. A fé mais o arrependimento gera uma conversão na nossa vida. Depois nós subimos mais um degrau e somos justificados. Deus nos declara justos e nós então somos e recebemos uma etiqueta de santos. Nós não somos totalmente santos, mas nós somos chamados de santos. Então, o que Deus faz na nossa vida é maravilhoso, porque depois Ele nos adota na sua família. Então, podemos ser chamados filhos de Deus. Glória a Deus. Depois, nós entramos no que nós chamamos de perseverança. Você está aqui na terra e você precisa crescer na sua perseverança. Se você desistir, você não é um salvo, você não é um escolhido. Aqueles que são escolhidos por Deus perseveram até o fim. E por último, a glorificação, quando nós chegamos no céu. Quando nós chegamos no céu e temos novo corpo, somos transformados de glória em glória e encontramos com Jesus. Querido, esta é a chamada ordem da salvação. Como as coisas acontecem? A Escritura não é clara de como as coisas acontecem, mas as Escrituras dizem tudo o que acontece, mas não na ordem que acontece. Então você pode dizer que um daqueles tópicos entram antes de outro tópico daquele. Você pode dizer isso, mas você não pode dizer que um desses tópicos não exista, porque todos estão nas Escrituras. E nós vamos caminhar dentro de cada um deles. Cada domingo nós vamos falar sobre um desses tópicos. E hoje nós vamos falar sobre o primeiro tópico deles. Mas eu queria que você entendesse, na verdade, o que Deus colocou no meu coração, quando Deus me direcionou para falar sobre isso. Sobre a maior obra que poderia existir, que é a obra da salvação. Deus colocou no meu coração que existe, na verdade, alguns públicos dentro da igreja. Existem algumas pessoas que frequentam a igreja. Existem algumas pessoas que estão sentadas aí no banco, que são vocês, das quais eu também me incluo. Existe basicamente 3 grupos de pessoas dentro do público que ouve sermões, dentro do público que vai à igreja, procura saber aquilo que Deus tem para falar com ele. Primeiro, aqueles que já são salvos, aqueles que foram escolhidos na eternidade, mas que agora já foram chamados. Talvez você seja já um salvo. Talvez você já tenha certeza da sua salvação, tem certeza que se você morrer aqui agora, Deus vai te levar para o céu, porque você é um escolhido de Deus. Talvez você se encaixe nesse. Mas existe um segundo grupo dentro da igreja, que são os talvez salvos. Não que haja a possibilidade de perder a salvação. Não é isso. Só que a pessoa ainda não foi chamada. A pessoa está compreendendo as coisas de Deus, mas ela ainda não foi chamada. Deus ainda não tocou no coração dela. E existe esse grupo dentro da igreja. Eles foram escolhidos na eternidade, mas ainda não foram chamados, mas serão chamados no tempo oportuno, porque Deus chama todos aqueles que Ele escolhe. Só que cada coisa aconteceu em um momento diferente. E existe, obviamente, você deve saber disso, que existe o grupo dos condenados, aqueles que não são escolhidos, aqueles que são reprovados. E talvez você seja um desses. Eu não sei dizer. Só o Espírito Santo que pode falar no seu coração isso. Só o Espírito Santo que pode direcionar a sua vida essa noite, para você saber se você é ou não aquele que foi chamado por Deus. E eu queria que você entendesse, porque, como diz uma frase, tente explicar a eleição, você pode acabar perdendo o juízo, mas você tente se livrar dela e você perderá a sua alma. Você pode dizer, eu não consigo explicar isso, como pode que Deus escolheu uns e não escolheu outros? Você vai surtar, porque você não vai entender os arcanos de Deus, os propósitos de Deus,
A soberania de Deus não é algo que pode ser explicado logicamente, mas você não pode dizer que não existe o chamado nas Escrituras. Você não pode ignorar quando você lê um verso como esse que nós lemos. Deus nos escolheu antes da fundação do mundo. Você não pode ignorar isso. Isso é um fato, isso é verdade. Está na Bíblia. E se você ignorar isso, certamente você será um condenado. Mas eu não quero que você apenas engula verdades. Eu não quero que você apenas aceite. Eu quero que você entenda pelo menos um pouco do que eu estou falando. E o texto que nós lemos. Como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante de Deus. Esse texto da palavra do Senhor, ele traz aqui 3 perguntas para nós refletirmos. A primeira pergunta é: o que Deus fez? A segunda pergunta é: quando Deus fez? E a terceira pergunta é: qual é o objetivo da obra de Deus? São 3 perguntas que você precisa fazer a este texto, e este texto vai te responder de forma clara e objetiva, basicamente, a essas 3 perguntas. E nós vamos nos deter de forma mais pormenorizada nessas 3 perguntas. A primeira pergunta: o que Deus fez? O que Deus fez? O texto diz que Deus nos elegeu, ou nos escolheu. A versão que nós lemos, nos escolheu. O que é eleição? É escolha. Eleição é o ato de Deus, antes da criação, em que Ele escolhe algumas pessoas para ser salvas. Não previsível, com base no mérito em si, mas porque é o seu desejo soberano. A eleição é baseada na soberania de Deus. Deus nos escolheu porque Ele é soberano, porque Ele pode escolher, porque Ele criou todas as coisas, inclusive você. Por isso Ele escolhe uns. Mas eu trouxe aqui uma ilustração para você entender muito bem. Você que tem costume aí de ler as Escrituras, eu trouxe aqui alguns textos para você. O primeiro texto fala sobre a soberania de Deus, esses textos. O primeiro é de Jó, que diz: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Daniel escreve: todos os moradores da terra são por ele reputados em nada, e segundo a sua vontade, ele opera com o exército do céu, e os moradores da terra, não há quem lhe possa deter a mão, nem lhes dizer: o que fazes? E o salmista escreve: no céu está o nosso Deus, e tudo faz como lhe agrada. O nosso Deus é soberano. E eu não sei se foi coincidência, né? Entre aspas, que vocês escolheram esse cântico. O nosso Deus é soberano. E nós cantamos isso desde o início do culto. O nosso Deus é incomparável. Nós cantamos isso no louvor hoje. O nosso Deus, Ele faz coisas que às vezes nós não entendemos. Mas o fato é que Ele é soberano e Ele escolhe pessoas. Ele escolhe pessoas. Então eu quero que você se agarre no banco aí, para você não se assustar com essa verdade. Porque existem verdades que são difíceis de engolir. Você já viu esse meme na internet? Quantos aqui já viram esse meme na internet? Verdades difíceis de engolir. Talvez você não vai conseguir engolir essa verdade hoje, mas eu quero que você tente pelo menos. Veja, primeira verdade: Deus faz tudo o que quer. Deus faz tudo o que Ele quer. Você vai dizer o contrário? Você acha que você pode dizer o contrário? Você acha que Deus é como nós, que Ele acorda
de manhã e pensa assim, eu vou fazer isso, mas se bem que eu não posso, né? Eu não posso mover o coração de uma pessoa a estar na igreja hoje. E eu te digo o contrário, que se você está aqui sentado nesse banco hoje para ouvir esta mensagem, é porque Deus tem um propósito nisso. Deus tem um propósito nisso. E eu acredito que Deus pode não apenas falar ao seu coração, como Ele pode te tirar da situação que você está. Ele pode te salvar a sua alma. Mas as Escrituras não falam só sobre isso. Não é apenas a verdade, a única verdade difícil de se engolir. A segunda verdade é que nem todos serão salvos. Nem todos serão salvos. Como assim? Do contrário, não haveria inferno. Do contrário, imagine você, se Deus salvasse todos, ou se houvesse então o aniquilacionismo. Já ouviu isso? A teoria de que Deus, num dado momento, Ele vai acabar com todas as coisas, e no inferno, quem estiver lá, vai virar purpurina. Pó, vai virar pó. Vai deixar de existir na história. Esta é uma verdade, irmãos, difícil de engolir, mas pode ser que uma pessoa que você ama não estará no céu. E eu não esqueço uma vez, quando eu conversei com a minha mãe, sobre a minha avó. E eu perguntei à minha mãe, mãe, a senhora acredita que o meu avô, que a minha avó, foi para o céu? E é lógico que a gente não pode julgar isso. Está longe da nossa alçada dizer se uma pessoa foi para o céu ou não. Só Deus sabe, e a pessoa, se ela tinha a certeza da sua salvação. E a minha mãe me respondeu, eu acho que não. É fácil, né, dizer, eu acho que não. Mas aí, eu falei com ela assim, e como a senhora está acerca disso? E ela simplesmente me respondeu, é a vontade de Deus. Não é fácil. Você pode me achar um Fred Krueger, né? Um Jason aqui, achando que eu sou uma pessoa ruim, que eu não me importo se a minha avó foi para o céu ou se a minha avó foi para o inferno. Mas eu digo para você que eu me importo, sim, mas existe a vontade de Deus. A terceira verdade é a conclusão dessas duas premissas, porque isso daqui é lógico. A conclusão é: Deus não quer salvar a todos. Esta é a conclusão. Mas se você discordar dessas premissas, primeiro, se você negar que Deus faz tudo como Ele quer, você estará negando a onipotência de Deus. Se você disser, não, Deus não faz aquilo que Ele quer, Ele não pode fazer, Ele está limitado, Deus é limitado, Ele não pode todas as coisas, você estará dizendo, Deus não é Deus, Deus não é Deus. Mas, se você discordar que nem todos irão para o inferno, você será um universalista. Bonita palavra, para designar alguém que acredita que todos vão para o céu. Depois de tudo consumado, depois de toda a complexa história, depois de Cristo ter morrido na cruz, depois de tudo o que aconteceu até hoje, Deus simplesmente resolve levar todos para o céu. Você é um universalista. Mas, para você discordar da conclusão, você precisa discordar de uma das duas premissas. Isso é lógica. Então, se você discordar só da conclusão, não, eu concordo com a primeira premissa, com a segunda premissa, mas eu não concordo com a conclusão, você errou. Agora, para você discordar da conclusão, você tem que discordar de uma das duas premissas. É mais difícil discordar das premissas do que da conclusão.
Talvez você discordou da conclusão. São verdades difíceis de engolir. E a pergunta que fica assim ecoando, batendo na nossa cabeça toda hora é: por que Deus não escolheu a todos? John Piper escreve: o alvo principal de Deus é manter e demonstrar a glória do seu nome. E você diz: mas este é um Deus egoísta, um Deus que não está preocupado comigo, um Deus que escolheu pessoas e não escolheu outras, um Deus que não escolheu a todos, um Deus exclusivista. Deus faz acepção de pessoas, você diz. Mas eu trago um texto, não apenas uma frase do John Piper. Isaías capítulo 48, verso 9 a 11 diz: por amor do seu nome, retardarei a minha ira, por amor do meu nome, e por amor do meu louvor, me refrearei para castigo, para que te não venha a cortar. Eis que já te purifiquei, mas não como a prata, escolhi-te da fornalha da aflição, por amor de mim o farei, porque como seria profanado o meu nome, e a minha glória não a darei a outra. Veja, a Bíblia fala sobre isso, a Bíblia ecoa essa verdade, só que é muito mais fácil para nós projetar um Deus, é muito mais fácil para nós imaginar como seria Deus, ou como é o Deus que eu acredito que seja. Para mim Deus é assim, para mim Deus é de outra forma. É muito mais fácil dizer isso do que você pegar a Bíblia e ver o que realmente Deus é. E não ficar taxando Deus daquilo que Ele é, ou daquilo que Ele não seja. E veja, as pessoas têm dificuldade para aceitar isso, por 3 motivos básicos. Primeiro, elas vão dizer que Deus é injusto, se Ele não salvar a todos. Eu digo o contrário, Ele seria injusto se Ele salvasse todos. Segundo, porque querem ter o direito de escolher, talvez seja esse o seu dilema, você que diz: não, Deus não me escolheu, porque eu tenho livre-arbítrio, porque eu vou escolher, porque eu tenho o direito de escolher. Então você quer ser uma pessoa autônoma, auto para si, nomos, lei, autonomia, lei para si, você cria suas próprias leis, meu corpo, minhas regras, minha casa, minhas regras, minha vida, minhas regras, e você começa a criar as suas regras, e você começa a viver em autonomia, mas as escrituras chamam isso de rebeldia contra Deus. Rebeldia contra Deus. Em segundo lugar, a segunda pergunta, eu quero chegar na parte prática, por isso que eu estou correndo um pouco aqui. Em segundo lugar, quando Deus fez tudo isso? Esta é a grande discussão no mundo da teologia, no mundo daqueles que estudam a Bíblia. Quando Deus fez isso? O texto diz que foi antes da fundação do mundo. Antes da fundação do mundo. Então nós podemos chamar o que Deus fez de graça, porque quando Ele escolhe uma pessoa antes mesmo dela pecar, Ele não está escolhendo aquela pessoa porque ela é mais boazinha, ou porque ela é melhor. Ele escolheu ela antes dela pecar. Imagine você foi escolhido antes da fundação do mundo. Não é no ventre da sua mãe, é antes da fundação do mundo. Então não é o que você fez ou aquilo que você deixou de fazer. Deus escolheu baseado na sua vontade, na sua glória. Esta é uma verdade difícil de engolir, porque a eternidade não é muitas vezes entendida por nós. Nós vemos a eternidade como algo passado. Você pergunta: quando foi a eternidade? Então, a eternidade começou lá para trás. Hoje a gente diz: não, a eternidade, ela não tem fim.
Ou você diz, não, a eternidade não tem começo, a eternidade não tem fim. Mas na verdade, as Escrituras colocam como duas coisas. Quando a Bíblia fala sobre tempo, nós temos uma linha, e eu quero que você entenda essa linha, porque acima dessa linha, nós temos o tempo de Deus, o Kairos. Nesse tempo não existe relógio, não existe dias, meses, anos, não existe contagem de tempo. O calendário foi uma invenção humana. Aqui nós estamos falando da eternidade. Um dia que não tem calendário, não foi marcado no calendário. Deus vê todas as coisas como um presente. Não como um presente que você ganha, mas como o presente. Entendeu? Não, nem eu. Porque na verdade a eternidade é algo que não cabe na nossa mente. Ainda não cabe na nossa mente entender a eternidade. Mas existe o tempo cronológico, o tempo que nós contamos, o tempo do homem. Salmo 24 diz que o Rei da Glória entrou pelos portais. Você lembra desse salmo? Para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Que portais são esses? São os portais da eternidade. Um dia, Deus saiu do seu palácio, do seu trono, cruzou essa linha que nós estamos vendo, de um tempo não cronológico, e entrou na história. Deus entrou na história. Jesus Cristo. Então, nós temos agora essa resposta, a segunda pergunta. Mas eu quero que você ainda preste atenção na terceira pergunta, que é: qual o objetivo da sua obra? Deus tem um foco, e para nós, muitas vezes, o foco de Deus é: por que Deus me escolheu? Muitos vão dizer: porque Ele quer me livrar do inferno. Muitos simplificam. O foco de Deus é me livrar do inferno. Simples assim. Só que a Bíblia não fala sobre isso. A Bíblia diz que o foco de Deus é a santidade. Deus não escolheu você que está sentado neste banco e tem certeza da sua salvação. Ou talvez você que ainda não foi chamado, mas foi escolhido, porque Ele quer te livrar do inferno. Deus escolheu você antes da fundação do mundo, porque Ele quer que você seja santo. Deus quer que você seja santo. O objetivo de Deus é esse. Ele quer que nós sejamos como Ele, a imagem do seu Filho, a santidade em pessoa, santos como Deus. 1 Pedro 1, 15 e 16, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos, em toda a vossa maneira de viver, porque está escrito: sede santos, porque eu sou santo. A santidade faz parte do caráter de Deus. A santidade faz parte da essência de Deus. Deus não tem como uma característica apenas a santidade, não, é a essência de Deus. Deus é santo em sua essência, e quando Ele nos escolhe antes da fundação do mundo, é para nós sermos santos. Aí você já imagina ser santo de uma forma mesquinha, talvez. Tudo bem, ser santo para se destacar no mundo, para ser uma pessoa, talvez, que por ter a salvação e a certeza da salvação, passa por cima dos outros. Isso não é santidade. Santidade é parecer com Deus. Deus é santo. E eu queria aplicar tudo isso nesse momento. Por isso que eu corri tanto. Porque eu quero que você entenda a implicação prática disso tudo. E eu acredito, quando Deus colocou no meu coração para eu falar sobre este tema, a principal questão que Deus colocou foi para que nós entendamos o caráter prático disso. Porque nós temos medo de falar sobre isso na igreja. Vocês já repararam?
Talvez quando eu anunciei a eleição aqui, você pensou, meu Deus, o pastor vai falar sobre um tema de escola dominical no culto à noite. Os visitantes não vão voltar mais nessa igreja. Talvez você pensou isso. Meu Deus, o pastor está dando um estudo bíblico sobre soberania de Deus no domingo à noite. Talvez você pensou isso. Mas eu quero trazer para você a implicação prática. Porque Deus te escolheu antes da fundação do mundo, você tem que se alegrar com isso. Existem implicações práticas envolvendo esta verdade. Porque a salvação, ela supre ainda nessa vida 3 necessidades fundamentais que o homem tem. 3 necessidades fundamentais. Eu coloquei aqui um triângulo para você entender isso, para ilustrar bem o que eu quero dizer. Se você é homem, se você tem a natureza humana, você necessita dessas 3 coisas. A primeira delas, a necessidade de ser amado. A necessidade de ser amado. Todos nós temos a necessidade de ser amados. Por isso que muitas vezes nós nos frustramos nos nossos relacionamentos. Muitas vezes nós nos frustramos, porque nós casamos porque nós temos a necessidade de ser amados. Nós namoramos porque nós temos a necessidade de ser amados. E quando nós projetamos essa necessidade no nosso cônjuge, no nosso namorado, na nossa namorada, e essa pessoa não supre essa necessidade, nós nos frustramos. Porque na verdade nós estamos buscando numa pessoa, num ser humano, o que nós deveríamos buscar em Deus. A primeira implicação prática de você ser um eleito de Deus, um escolhido, é que quando você pensa, mentaliza que você foi escolhido antes da fundação do mundo, você percebe que você foi amado. Sabe por quê? Porque na verdade, Deus não te escolheu por causa de alguma coisa que você fez. A segunda implicação, depois nós vamos ver cada uma, é a necessidade de estar seguro. Nós temos necessidade de segurança. Nós vivemos no mundo da insegurança. E talvez a única coisa que você terá segurança nessa terra é da sua salvação. Talvez você não tenha total segurança de algumas coisas, como a fidelidade do seu cônjuge, como os seus bens, você não tem segurança nisso. E a base dessa pirâmide, a necessidade de ter uma perspectiva de vida, um foco, um porquê das coisas. Você já se perguntou o porquê das coisas? Por que as coisas são como elas são? Então, a primeira implicação, eu quero aplicar isso bem na sua vida agora. Primeiro, nós sentimos a necessidade de ser amados, porque Deus nos escolheu antes da fundação do mundo, e a sua escolha não é pautada naquilo que nós fizemos. Nós sentimos o amor de Deus. Porque você foi escolhido antes da fundação do mundo, você sente de fato o amor de Deus. Porque Deus não te escolheu porque você é bonitinho, ou porque você é o mais desprezado da escola, o patinho feio da sua família. Deus não te escolheu por causa disso, por causa de alguma coisa que você fez, ou alguma coisa que você deixou de fazer. Talvez você se sente a pior pessoa do mundo, a pessoa mais desprezada, mas quando você se depara com a escolha de Deus antes da fundação do mundo, você percebe de forma tão gloriosa que Deus escolheu você por causa do amor dele. Isso é amor. Nós somos utilitaristas. Nós pautamos o nosso relacionamento com base em utilidades. Por que você namora quem você namora? Por que você casou com quem você casou? Porque talvez essa pessoa te oferece alguma coisa. Então, veja você,
O amor de Deus por nós não é pautado nisso. Deus não te escolheu porque você fez alguma coisa, porque você é bonzinho, porque você tem deixado de pecar, porque você restituiu 4 vezes mais aquilo que você roubou, como foi Zaqueu. Deus não te escolheu por causa disso. 1 Timóteo, capítulo de número 1, versículo 15, Paulo escreve a Timóteo: esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Querido, Paulo era perseguidor da igreja. Você conhece pessoas perseguidoras da igreja? Pessoas que abominam o evangelho? Paulo era essa pessoa. Paulo era o pior dos pecadores. Não bata no peito aqui essa noite para dizer que você é o pior. Já teve alguém antes de você que disse que é o pior. Não desça tanto ao fundo do poço. Paulo já disse isso. Ele é o pior dos pecadores, eu acredito. Eu acredito. Às vezes eu fico achando que eu sou. Mas ele diz que ele é. Eu não vou discutir com o apóstolo Paulo. Eu não vou fazer isso. E perseguidor da igreja, um homem que passou por tantas coisas na vida, o apóstolo Paulo chega a essa conclusão, de que Deus escolheu ele por causa do próprio amor de Deus, porque se fosse depender dele, ele jamais seria escolhido. Então, quando você acorda todas as manhãs, e você vai acordar amanhã, na segunda-feira, para ir trabalhar, essa verdade tem que ecoar no seu coração, essa verdade tem que fazer diferença na sua vida. Você tem que acordar crendo no amor de Deus. Eu não estou falando acordar happy, cantando aquela canção, não estou falando disso. Talvez você vai acordar assim, pior do que você acordou hoje, mas eu vou te dizer, você sabendo que você é amado, e foi amado antes da fundação do mundo, isso tem que te mover a algo, isso tem que fazer diferença na sua vida, porque aí você para de projetar nas pessoas o amor que você gostaria de receber, e você começa a receber um amor que nenhuma pessoa aqui da terra poderá te dar, e você para de se frustrar por causa disso, porque você espera em Deus, e Deus não vai te decepcionar, e quando você espera nas pessoas, as pessoas te decepcionam. Em segundo lugar, a segunda implicação é a segurança. Você precisa se sentir seguro. Você precisa se sentir seguro. E quando eu digo para você que um Deus todo-poderoso, soberano, que não muda de ideia, que não é como talvez essa pessoa que você convive, que muda de ideia, como muda de roupa, uma pessoa insegura, Deus não é como essa pessoa. Deus não é como essa pessoa que você convive. Deus é soberano para manter a sua salvação até o dia final. E nós precisamos de segurança. Nós almejamos segurança. Nós trancamos a nossa casa quando nós saímos. Nós temos medo, mesmo em Martins Soares, talvez, de fazer algumas coisas e ser assaltado, quem sabe? A gente tem medo, mesmo numa cidade desse tamanho. A segurança faz parte, mas não é apenas essa segurança. A segurança que eu estou falando é de você dormir e acordar crendo na mesma coisa, porque aquilo não vai mudar. Por isso que nós também projetamos nos nossos relacionamentos essa segurança. E nós esperamos de uma pessoa que está do nosso lado essa segurança. Nós esperamos dessa pessoa que ela vai te dar segurança, que ela vai te dar sustento, que ela vai te dar provisão, que ela vai te manter segura. Você já se sentiu seguro com alguém? Você já se sentiu assim? Quando você diz, com essa pessoa eu me sinto seguro.
Você lembra quando você começou a andar de bicicleta? Quantos aqui já andaram de bicicleta, talvez? E aprenderam com seu pai. E quando você está ali, ainda, acreditando que ainda tem rodinha ali na sua bicicleta, e seu pai está atrás, mas ele levantou a rodinha, e você imagina assim, está de boa, o meu pai está me segurando, o meu pai está me segurando, então seu pai vai com você, e você vai pedalando, 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 mas chega uma hora que o seu pai resolve soltar a mão, e às vezes, você cai, quebra o seu nariz, mas às vezes você sai pedalando, é incrível isso, aconteceu comigo, o meu pai fez isso comigo, e, querido, foi da primeira vez, eu não sei quantos anos eu tinha, mas a primeira vez que meu pai fez isso comigo, eu saí andando, e quando eu olhei para trás, meu pai não estava mais me segurando, primeiro me deu um sentimento de medo, eu vou cair, mas depois, eu comecei a pedalar, e correr, e depois fazer umas doideiras com a bicicleta, né? Mas, quando você olha para o que Paulo diz em Romanos, capítulo 8, versos 38 e 39, porque eu estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Querido, nada pode te separar do amor de Deus, você foi amado, e este amor é seguro, você pode se refugiar nesse amor de Deus, e não há nada melhor do que acordar todos os dias, para enfrentar um novo dia. Amanhã você vai começar enfrentando um novo dia, no seu trabalho, na sua escola, você vai começar a enfrentar um novo dia na sua família, e quando você lembra que nada vai te separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, que não há nada neste mundo, e você começa a olhar para a crise, você começa a olhar para as coisas, para as adversidades, para os problemas, e começa a se questionar, mas por que isso está acontecendo? Mas você se lembra do texto, nada poderá me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, e você se sente seguro, porque nós estamos falando de um porto seguro, quando você está andando de carro, e a gasolina do seu carro está quase acabando, o seu carro caiu na reserva, e você está esperando que apareça um posto à frente, e você caminha, e não encontra um posto, e você já começa a pensar, será que aqui pega celular, para eu ter que ligar para alguém, será que eu vou ter que andar a pé, quantos quilômetros? Aqui na 262 é tranquilo, mas você já foi na 040 para Brasília? Você já andou num deserto, que você olha para um lado, não tem casa, olha para o outro, não tem casa, e você começa a caminhar, mas quando você encontra um posto de gasolina, queridos irmãos, que sentimento, e você então chega ao seu porto seguro. Assim é a nossa vida, nós caminhamos, não sabemos até quando a nossa gasolina vai dar. Você diz, pastor, olha, eu estou caminhando, eu não sei se eu vou conseguir chegar no final de 2019, eu não sei na verdade se eu vou conseguir chegar no final de setembro, eu não sei. E você vê as pessoas talvez fazendo planos, e você se sente a pior pessoa do mundo, porque você não consegue fazer planos, porque você não tem segurança, porque você confia às vezes na sua finança, você confia na estabilidade do outro e não na sua, em Deus. Então você começa a se questionar. A segurança é algo
que nós só encontramos em Deus. E a terceira e última implicação que nós temos essa noite para nós pensarmos é a perspectiva. Talvez o maior problema do homem seja perspectiva, seja falta de foco, falta de saber aonde você quer chegar. Mas quando nós somos eleitos antes da fundação do mundo, Deus já estabelece o nosso parâmetro, Deus já estabelece onde nós vamos chegar, como nós devemos ser. E o parâmetro, irmãos, não é nada mais, nada menos do que sede santos, porque eu sou santo. E você às vezes baixa o parâmetro. E você acha que talvez o que você faz não é tanto pecado quanto você imaginou. E você perde a perspectiva das coisas. Deus estabeleceu o parâmetro, é a santidade. Êxodo 4, 30 e 31 diz: E Arão falou todas as palavras que o Senhor falara a Moisés, e fez os sinais perante os olhos do povo, e o povo creu. E quando ouviram que o Senhor visitava os filhos de Israel, e que via sua aflição, inclinaram-se e o adoraram. Querido, por que eu citei esse texto? Porque o povo de Israel estava 400 anos presos numa nação que não era deles. E você pode pensar, eles perderam a perspectiva. O texto do capítulo 4 diz que eles oravam ainda. Eles ainda oravam, crendo que Deus poderia trazer algo novo, que Deus poderia mudar a situação. Talvez nem crendo tanto assim, porque imagine 400 anos. Morre o seu avô, morre o seu bisavô, morre o seu avô, morre o seu pai, e você continua sem ver Deus fazendo nada. 400 anos preso numa nação estrangeira. O povo começa a perder a perspectiva quando Deus resolve chamar Moisés. Deus chama Moisés, e Moisés tão humilde, ele não queria fazer aquilo que Deus mandou ele fazer, porque ele achou que ele não era capaz de fazer aquilo. Então Moisés chama o seu irmão Arão, que foi o seu porta-voz, o tempo todo, o porta-voz de Moisés diante de Faraó e diante do povo. E agora parece que o povo reacende, quando nós lemos ali, e o povo creu, reacendeu a chama, voltou a perspectiva. Eles lembraram do que havia sido prometido a Abraão, a Isaque, a Jacó, que eles não estavam ali em vão, eles estavam ali porque Deus havia levado eles para ali. Então eles retomam a perspectiva, como Josué e Calebe e os outros espias entraram na terra prometida. Josué e Calebe, salvos pela graça de Deus, eles trazem um relatório, crendo que Deus daria aquela terra para eles. Josué e Calebe não perdeu a perspectiva de vida, de futuro. Querido, você foi chamado antes da fundação do mundo com um objetivo. Deus quer que você seja santo. Se o objetivo da sua vida não é esse, você está na vida errada. Ou você serve o Deus errado, ou você tem que reajustar os focos da sua vida, da sua caminhada cristã. Você tem que rever algumas coisas, porque esse é o foco de Deus para a sua vida, ser santo. Seja no trabalho, seja na escola, seja na sua família, Deus quer que você seja santo. Este é o foco de Deus, essa é a perspectiva de Deus para a sua vida. Todo homem busca a perspectiva, o sentido da vida. Para que eu existo? Para que eu existo? Você se pergunta, e eu digo para você, para que você existe? Para ser santo, para ser parecido com o Rei do Universo, para ser parecido com Deus, porque Deus é santo. Este é o nosso foco. Não se limite a achar que Deus chamou apenas para te livrar do inferno. Não se limite a achar que Deus te chamou apenas por algum motivo qualquer. O motivo de Deus é o maior de todos. O motivo de Deus excede a todo e qualquer motivo que você possa ter, e de qualquer perspectiva que você possa ter.
Deus te chamou porque Ele quer que você seja santo, santo. Não baixe o padrão de Deus. Eu quero orar pela sua vida. Eu quero pedir que Deus reajuste o foco para você. Eu quero orar para que Deus faça algo na sua vida, para que Deus faça você encarar o chamado, e você que está aqui essa noite, e talvez está se sentindo como condenado, não sinta-se como condenado. Talvez você pensou, mas o pastor colocou um condenado ali, será que eu sou esse condenado? E eu te digo, se você está aqui essa noite, não foi à toa. Essa palavra foi para você. Essa palavra foi para você. Eu quero orar por você essa noite. Feche os seus olhos. Deus, nós queremos te louvar pela grande salvação. Pai, eu quero te louvar porque pelo fato do Senhor ter nos escolhido antes da fundação do mundo, nós podemos viver uma nova perspectiva de vida, um novo foco, um novo objetivo. Nós podemos nos sentir acolhidos e amados, podemos nos sentir acolhidos nos braços do nosso Pai. Deus, nós te louvamos porque o Senhor tem feito maravilhas na nossa vida, e a maior maravilha não é bênçãos materiais, mas o Senhor tem nos dado a salvação em Cristo Jesus. Pai, nos dê essa segurança do colo do Pai, nos dê essa segurança de estarmos debaixo das asas do Senhor, nos dê essa segurança de não confiar na economia do nosso país, de não confiar em governantes, de não confiar, ó Deus, a nossa vida e a nossa esperança na pessoa que está do nosso lado para nos ajudar a ser santos, e não apenas, ou como nós imaginamos, para colocarmos toda a nossa segurança nessa pessoa. Deus, uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós queremos confiar no Senhor. Deus, no nome de Jesus, nos faça, Senhor, sair daqui com essa nova perspectiva, entendendo o que o Senhor fez por nós, para que ali daqui a pouco na frente nós possamos entender o que nós vamos fazer agora. Nós somos chamados pelo Senhor, nós te louvamos e pedimos que o Senhor reavive no nosso coração a certeza da salvação, que o Senhor reavive na nossa vida o desejo de levantar todos os dias de manhã, ó Deus, não porque nós temos que pagar as nossas contas, mas porque o Senhor nos chamou para fazer a diferença, o Senhor nos chamou para ser santos, o Senhor nos chamou para pregar o Teu Evangelho, o Senhor tem um plano muito maior na nossa vida, que nós possamos sair da mediocridade, que nós possamos sair, ó Deus, dessa perspectiva de achar que o Senhor apenas nos livrou do inferno, o Senhor fez muito mais por nós. Pai, no nome de Jesus, que nós oramos e colocamos a nossa vida no Teu altar, no nome de Jesus, amém. Você pode se colocar de pé para receber a bênção. Que a graça maravilhosa